Bom dia, bom dia. Tudo bem? Vamos começando então nossa live. Eu brigando aqui com a internet, com o celular. Comecei 3 minutinhos depois, mas já estamos por aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós falaremos sobre influência. O que é a influência para você? Hoje nós falaremos também o que você consegue influenciar na sua vida. Quais são os pontos que você pode trabalhar e depois eu vou ensinar como que você vai descobrir e potencializar a sua característica principal, as diversas que você possui. Então, eu sou a Verusca Marques e eu vou te ajudar a você manifestar a pessoa, a mulher poderosa que existe dentro de você. Combinado? Então, para começar, eu vou te fazer algumas perguntas, mas primeiro, vamos chamar os amiguinhos? Vamos chamar aí 5 amigas para a gente poder participar e ficar muito mais bacana aí as interações? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou mostrar para você a minha tela e ali eu vou fazer um pequeno desenho e eu gostaria que você participasse. Conforme você vai tirando a dúvida ou você vai me explicando o que você entendeu, isso vai me ajudar a poder te ajudar, combinado? Então vamos lá, vamos falar sobre influência. Vou mostrar a minha telinha aqui para você. Tá vendo aqui então? Então vamos lá. Eu quero conversar contigo sobre o círculo da influência. Você já ouviu falar sobre o círculo da influência? Opa, que tá tudo me atacando aqui. Então, influência. Como no meu sabotador que eu sou muito controladora, então eu, num geral, tenho esse grande problema aqui de achar que eu devo influenciar para que as coisas fiquem da forma com que eu quero, mas nem sempre isso acontece. Então, o que acontece? Quando você tá no círculo da influência, o que acontece? Você tem influência em algumas coisas, em outras você tem preocupação. Você concorda? Vamos colocar o seguinte, aqui fora, tudo que você acha que você tem influência, escrevam aí. Então, por exemplo, você tem influência se seu corpo ele engorda? Sim, vai depender do que você come. Então, o primeiro item aqui é o que você come. Isso é uma coisa que você tem influência. Você tem influência se você vai comer, você vai fazer com que a outra pessoa goste de comer? Então, sobre outra pessoa? Não, você não tem influência sobre outra pessoa. No seu trabalho, você tem a influência no seu trabalho em tudo aquilo que você faz, em que depende da sua mão de obra? Sim, você tem influência. Sobre o seu namorado, sobre a sua namorada, sobre a sua família, sobre os seus pais. Você tem influência sobre a atitude deles? Não, você também não tem influência, zero influência. Você tem influência, por exemplo, sobre os outros motoristas na rua? Então, vou colocar aqui motorista, porque felizmente ou infelizmente existem algumas pessoas aí que ainda estão precisando dirigir e salvar a vida dos outros. Não, você também não tem influência. Você tem influência relacionado à quarentena? Não, você sabe que você precisa se proteger e isso faz com que você tenha influência sobre sua atitude. Quando você fala sobre a sua atitude, aí você tem influência, certo? Então, bacana. Então, o que eu quero demonstrar aqui com esse desenho? Vou apagar, que eu vou fazer uma coisa muito bacana e eu gostaria que vocês printassem para me marcar aí. Então, vamos lá. Quando você tem influência, você precisa mudar. Então, esse é um círculo que você consegue mudar, alterar e trabalhar.
Quando você não tem influência, o que você vai fazer? Se preocupar. Aí vem minha pergunta para você. Adianta? Não, na verdade não adianta. Então eu vou inverter aqui e vou trazer vocês aqui para mim, rapidamente, para a gente poder conversar sobre isso. O que eu quero falar com você sobre você ter influência e você não ter influência nessa mini live que nós estamos trabalhando hoje. Primeiro, eu tô vendo nessa época de quarentena uma grande preocupação, que não é só da época de quarentena, mas uma grande preocupação das pessoas de querer mudar as outras pessoas, mudar as atitudes das outras pessoas, e o que você tem influência, que é sobre você tá ignorando. Então, o que nós precisamos fazer? Primeira coisa, entender os círculos. Quando você, como eu mostrei no seu desenho, sem problemas. As carinhas eu no caso é por conta do dedo gordinho. O que acontece, gente? A influência, ela é um círculo que você pode trabalhar. Então, tudo que tá dentro desse círculo você pode trabalhar. Então, você, sua atitude, olá, Lê, a sua atitude, a sua postura, o que você vai fazer, tudo relacionado a você, que você controla, é sua influência. Ah, Verusca, mas eu tenho um problema na tireoide que eu não consigo emagrecer. Ok, você tem influência nisso? Claro que tem, vai no médico. Você vai tratar isso e isso vai poder ser alterado sim. Tá, então de qualquer jeito, quando é voltado a você, você tem a capacidade de buscar o melhor para que o que você tem influência seja modificado e tudo à sua volta melhore por conta da sua atitude. Por exemplo, se você tem um filho pequeno, bebê, como eu tenho uma cria, então é fácil de eu falar. Quando ela era criança, eu fazia a papinha dela e tudo que eu colocava lá, ela comia. Quando ela aprendeu a dizer não, foi um caos. Ela não obedece 100% o que eu quero. Graças a Deus, ela tem cabeça, ela vai escolher a vida dela. Se eu não tenho influência de virar pra ela e falar, você vai comer um brócoli, mas eu consigo fazer com que ele seja adaptado, eu tire só o suco e ela não perceba, isso eu consigo. Então, o que eu tenho influência eu posso alterar. O que eu não tenho vai se transformar na minha vida em preocupação. Então, a preocupação é quando você está na sua cabeça com alguma coisa em que você acha que ela precisa ser diferente para que você melhore, para que você sinta mais à vontade, para que você se sinta mais confortável. Por exemplo, o nosso amigo está colocando aqui, eu tenho um problema capilar. Exato, você foi atrás e descobriu a razão pelo qual você tem influência sobre isso, ou infelizmente isso não tem o que ser feito. Enfim, é isso que a gente tem que buscar. Você tem que buscar o que você pode influenciar ou não. Então, eu vou mostrar aqui para você um outro detalhe. Vamos lá virar a tela. Deixa eu mostrar aqui para você. Então, bacana. Tudo que você não tem controle, então aqui, sem controle, vai virar preocupação. Tudo que você não tem controle vai virar preocupação. Então, o que você pode fazer? Beleza. Vamos dar um print na tela, que eu quero que depois vocês me marquem o que vocês entenderam que era a preocupação que vocês tinham e que vocês descobriram que isso não vai adiantar nada. É um espaço na sua mente que está sendo ocupado simplesmente para te tirar a paz. Ok? Às vezes acontece. Por exemplo, eu estava preocupada se na quarentena eu ia engordar. Tá, por que não vai fazer exercício? Bom, começa a fazer exercício que isso para de ser uma preocupação, porque você tem influência sobre isso. Deu para entender? Então, primeira coisa que a gente vai falar aqui, influência versus preocupação. Tá, Verusca, peraí. Então, onde que eu entro nesse meio?
Vocês já ouviram falar da análise SWOT? Quem trabalha no meio corporativo já ouviu falar muito sobre isso, mas não é todo mundo que consegue entender o que deve ser feito para que você desenvolva um processo e que você melhore a partir dele. Mas como que eu vou melhorar, Verusca? Primeira coisa, depois eu vou falar isso em outras situações, isso é o que a gente chama de lei do controle. O que eu tenho controle na minha vida? Lembra que eu falei do meu sabotador? Então, o que eu tenho controle? Eu, no meu caso, eu tenho controle sobre a Verusca. Tudo bem que quando eu tô de regime e chega a Páscoa, eu perco meu controle. Ok, então o que eu tenho que fazer? Minimizar a minha perda. Ótimo, isso é um dos itens do SWOT. Então, no SWOT, você vai descobrir forças. Bacana. Que forças que você tem? Exatamente. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer com a análise SWOT é você entender que no que eu tenho influência, Verusca, beleza. Então, eu tenho influência sobre as minhas atitudes, eu tenho influência sobre o que eu vou fazer, o que eu vou trabalhar. Quais, então, são meus pontos fortes para me ajudar a trabalhar sobre determinado assunto? Primeira coisa, nas outras lives anteriormente, nós conversamos sobre objetivo, como você estabelecer um objetivo, detalhamos esse objetivo em metas. Como que nós vamos conseguir que esse objetivo ele seja atingido e não eliminado, largado no meio do caminho? Porque eu vou dividindo em pequenas metas e essas metas eu vou seguindo e vou trabalhando com eles. Ok. Tá. Por que eu tô falando de SWOT hoje? Porque eu preciso colocar aqui, ó, vocês estão vendo como eu faço reto? Opa, ainda bem que eu não sou mais professora. Então, eu preciso saber o que eu tenho de característica forte. O que eu tenho de característica forte que pode me ajudar? E agora vem a lição de casa. Eu gostaria que vocês colocassem aqui de 20 a 30 características boas que você possui. E aí, eu queria que você anotasse aí agora para mim, por gentileza, uma característica sua boa. E eu vou te falar, uma é fácil, você escrever 5, vai começando a dificultar. Quando você chegar em 10, você vai falar, tá sofrido, não consigo mais lembrar de nada mais. A maioria das pessoas tem uma grande facilidade de falar bem dos outros, mas na hora de você falar, não, eu tenho tal característica, é difícil. Beleza, e vocês podem utilizar essas características tudo para você potencializar o que você tem controle. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte. Uma foi fácil, agora eu quero que vocês anotem aí 5, de top de caixa, vamos lá. Então, você é inteligente, você aprende fácil, o que sua mãe diria sobre você? O que sua mãe vira para você e fala assim, olha, meu filho ou minha filha é maravilhosa. O que o seu pai diria sobre você? O que seus irmãos falam de você? O que seus amigos te elogiam? E aí você vai precisar chegar nesse 30. Por que um valor tão alto? Porque você tá tão acostumado, se eu perguntar para você o que você tem de ruim, você vai me listar umas 50, por mais que não sejam reais. Pensou nisso? Estão seguindo? Tô certa? Tem foguinho aí? Não, falei virtude, Lê. Coisa feia. Então, vamos lá. Outra coisa. Perdão aqui. Fraqueza. Pegou a ideia? Se sim, manda um nerdzinho aí do emoji pra mim, por gentileza, porque eu quero ver se vocês estão acompanhando, ok? Agora, eu quero que vocês tenham calma. Viram a palavra fraqueza, certo? Na palavra fraqueza, eu quero que vocês escrevam aí umas 10 fraquezas.
Ah, Verusca, por quê? Porque se eu fizer você prestar atenção no que não importa pra mim, o que que vai me adiantar? Não quero. Eu quero que você entenda que essa fraqueza vai dar muito trabalho pra você, então só 10 já tá bom. E eu quero 30 fortes. Se vocês quiserem anotar aí, eu vou amar, porque eu adoro ver gente se elogiando. Mas eu quero que se elogie de verdade, ok? Por exemplo, eu sou teimosa. Quem tá aí me conhece sabe muito bem disso. Olha só, beleza, acontece, perder a concentração fácil. Eu também perco a concentração, boa ideia. Então, teimosa, eu perco, então vamos falar de concentração. Boa. O que que acontece? Quando você entende que você, por exemplo, das 30 características, forças internas que você possui. Quando você pega essas 30, você fala, não, eu sou uma pessoa que começo e geralmente termino, eu vou atrás do que eu quero, eu sou esforçada por mais que eu não seja tão inteligente quanto eu gostaria, eu presto atenção, eu sou leal. A hora que você começa a falar, vai vindo um monte de ideia na sua cabeça. E isso é bom. A fraqueza, o que que você vai fazer? Na análise SWOT, ela não está aqui à toa. Ela é um fator muito importante que você vai transformar tudo que é ruim em coisa boa. Como que eu vou fazer isso, Verusca? Simples, eu vou pegar toda a minha fraqueza. Por exemplo, eu sou teimosa? Sou. Então, eu sou teimosa e vou fazer o meu objetivo funcionar. Eu vou chegar no meu objetivo. Então, o que que você vai fazer a partir de agora? Você vai pegar toda a sua fraqueza, todas elas, e ver como você pode minimizar ou você vai transformar em pontos positivos. Concentração. Ah, eu tenho problema de concentração. Então, eu prefiro ler e escrever do que só ler, porque se eu só ler, eu não vou conseguir gravar e eu não vou aprender o que eu preciso aprender. Combinado? Ó, eu quero um print dessa tela, escrito no mínimo 5 das suas forças, marcando, porque eu quero ver isso no meu Insta, tá? Eu quero ver só coisa boa aí pra gente. Vamos lá. Aqui embaixo, o que que eu anoto? Oportunidades. O que são as oportunidades? Essas minhas forças, como eu posso fazer com que elas se transformem em oportunidades? Ih, chinada, eu juro que eu sei que você vai conseguir. Vamos lá, falando de oportunidades, eu quero que você transforme o seu objetivo em pequenas metas, mas você vai vincular a todas essas características que você anotou aqui. Então, por exemplo, eu tô com a meta de ensinar o maior número de pessoas a conseguir viver bem nessa quarentena e manifestar o melhor delas. Então, eu tô com essa meta em mente. E isso eu vou começar do pequeno ao muito, não importa. O importante é que se uma pessoa eu ajudar, eu já vou ficar feliz da vida. Ontem, por exemplo, eu fui marcada em um dos objetivos e foi incrível. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Um objetivo e as suas metas, o que você tem de bom que pode fazer com que as suas metas e seus objetivos sejam alcançados. Então, por exemplo, eu já tenho 2. Eu tenho tanto que eu sou teimosa, quanto que eu sou esforçada. Então, meu esforço e a minha teimosia vão me fazer chegar lá. Ah, Verusca, mas teimosia é fraqueza. Lembra que eu falei que você vai transformar o que você acha que é ruim numa coisa boa? É isso que você vai fazer aqui pra gente, certo? Lembrando, todo esse material bonitinho feito pela minha cria, que ela é magnífica em marketing, vai estar no nosso grupo em PDF para você baixar e só preencher. Então, entra lá no grupo,
porque daqui a pouco nós vamos colocar isso e vai fazer com que vocês tenham a facilidade de entender como utilizar isso a seu favor. Combinado? Então tá, oportunidades. Além das oportunidades, nós vamos falar de ameaças. O grupo tá lá na bio, tá? É só você clicar no link, lá tem um botãozinho escrito Grupo VIP, Comunidade VIP. É só clicar, baixar o Telegram e aproveitar, porque lá já tem todas as aulas baixadas e todos os outros PDFs para você só aproveitar. Combinado? Eu te espero lá, hein? Voltando para cá, vamos falar de ameaças. O que acontece? Lembra quando eu estava falando aqui que o que eu tenho de forte é eu ser esforçada. O que eu tenho de fraqueza, que é uma coisa que eu acho chato em mim, é eu ser teimosa. E eu dei o exemplo da Páscoa. Então, o que acontece? Eu vi que eu sou esforçada, mas ninguém é de ferro. Quando você faz análise SWOT e você analisa quais são as suas ameaças, você já vai estar de olho arregalado nelas. Quando você está de olho arregalado nas suas ameaças, a hora que você se deparar com elas, o que você já tem? Uma solução para ela. Então, eu não falei da Páscoa? Adivinha o que eu fiz na Páscoa? Eu fiz o chocolate que eu não gosto de comer. Então, todo mundo acabava comendo, eu comia um pedacinho, só que eu sou apaixonada por chocolate branco, que é o que engorda mais. O que eu fiz? Não fiz chocolate branco, só fiz chocolate preto. Todo mundo comeu chocolate, eu peguei um pedacinho, acabou, tô feliz da vida, não podia sair para ficar comprando, resolvi meu problema. Aí o que acontece? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar sempre em soluções. Então, só para vocês entenderem a importância novamente, vamos lembrar o seguinte. Será que a minha assistente me arranjaria, por gentileza, uma folha? Porque eu gostei desse daqui, tá uma bagunça, mas eu consigo entender. Eu vou colocar aqui para vocês, só para vocês, em resumo, entenderem o que tá acontecendo. Então, vamos lá. Primeira coisa, em resumo, depois eu vou colocar no grupo para vocês, tá? Falando nisso, já que você está estudando domínio pessoal, lá no grupo tem 2 livros que vão super ajudar no desenvolvimento. Fala sobre inteligência emocional, bárbaro, e o outro de Dale Carnegie. Segue lá que você vai amar. Então vamos lá, vamos fazer um resumo. Lembrando, começamos pelo círculo da influência, ó, tá vendo que a mão livre ao vivo tudo é diferente, hein? O círculo da influência e o círculo da preocupação. Então, você sempre tem influência em algo menor. A preocupação acaba sendo maior, por quê? Porque você não tem domínio do que está fora da sua alçada. Por exemplo, você não tem como controlar como as outras pessoas dirigem, você não tem como controlar as outras pessoas ficarem em quarentena, você não tem como controlar as outras pessoas usarem máscara, você male controla os gostos do seu filho, você indica e recomenda e é ele quem decide, tá? Então, tudo que você não tem influência, ele vai para o círculo de preocupação. Então, nosso primeiro exercício é diminuir a preocupação. Qual é a pergunta que eu tenho que responder aqui? O que eu posso fazer para diminuir a minha preocupação? E como sou eu que vou diminuir, então eu só tenho influência nas atitudes de quem? Minhas atitudes. Para isso, para eu trabalhar as minhas atitudes e fazer com que elas sejam as atitudes mais coerentes, eu preciso me conhecer. Saber o que me sabota, saber exatamente qual o objetivo eu quero atingir, quais as pequenas metas eu preciso fazer para que esse meu objetivo seja atingido.
o caminho que eu vou percorrer. E aí sim eu consigo atingir, ok? Beleza. Só que hoje eu ensinei você a buscar o melhor de você. Como fazendo isso? Com aquele muito bacana da análise SWOT. É uma ferramenta magnífica. Então, o que eu faço? Eu vou listar minhas características fortes, solicitei para vocês aí no mínimo 30. Preciso também listar as minhas fraquezas, no máximo umas 10. Eu não preciso ficar evidenciando o que eu tenho de ruim. Eu preciso focar em resolver esse problema aqui em cima, que eu tenho influência. Então, vamos no foco, o que eu preciso fazer, resolver minha vida. Aqui, além das fraquezas, eu preciso trabalhar o quê? As oportunidades e as ameaças. Vamos lembrar o que é isso? Oportunidades. Que oportunidades que as minhas forças vão me promover? O que eu tenho de fraqueza que eu posso transformar para que eu tire o melhor? Eu dei o meu exemplo de teimosia. Eu posso usar a minha teimosia para conseguir atingir o meu objetivo. Que ameaças eu vou encontrar no meio do caminho? Eu dei o exemplo, por exemplo, aí, da Páscoa. Eu sabia que era Páscoa, eu sabia que eu tinha que manter um ritmo, então o que eu fiz? Deixei de fazer o chocolate branco, que é o meu predileto, fiz o chocolate ao leite, como eu não gosto muito, eu não comi, eliminei um problema. Então, o que eu quero falar para vocês nessa mini live de hoje? Qual que é meu recadinho para você? Ai, deixa eu arrumar aqui que eu vou me empolgando, vou escrevendo e tudo mais. Aqui vai aparecer ao contrário, mas não tem problema, depois você busca no grupo, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a análise toda completa. Ah, Verusca, eu vou precisar fazer? Você quer melhorar? Você quer estar num ambiente em que você desenvolva o seu melhor ou para você tá bom e continuar do jeito que está? Se tiver, não tem problema. Estamos aí. Agora, se você quer melhorar, lá no grupo eu tô fazendo uma pequena mentoria. Então, eu tô ajudando a você alinhar seus objetivos, entender quais são as metas para você chegar até lá. Você vai fazer todo o percurso, o caminho para que você atinja seus objetivos e suas metas. Quem tá te atrapalhando, que são os seus sabotadores, e tudo isso trabalhado dentro de você. E hoje eu mostrei para você que nesse círculo de influência e de preocupação, não adianta você ficar sofrendo pelo outro. Ou você trabalha o que você tem influência, ou você vai ficar, infelizmente, preocupado sem conseguir resolver tantas coisas. Combinado? Tirem um print da tela, chamem as amigas, porque a minha ideia é conseguir ajudar o maior número de pessoas a descobrir o que tem melhor em si e manifestar isso para que, principalmente nesse período de quarentena, a gente coloque para fora a mulher poderosa que existe em nós. E nós vamos fazer com que tudo isso passe e depois que passar, nós ainda olharemos para tudo que nós aprendemos e vamos evoluir ainda mais. Só para vocês saberem, eu gosto de fazer mini live porque eu acho muito mais simples e fica menos cansativo, ainda mais nesse momento que o pessoal aí, todo mundo tá trabalhando. Então, só para fechar, entrem no grupo. Essa semana nós estamos fazendo aí um trabalho muito bacana sobre objetivos, então uma pequena mentoria. Semana que vem eu vou começar um trabalho de desafio, ajudando a você melhorar a sua produtividade. Eu fiz isso aqui em casa, fiz isso com outras pessoas e super funcionou. Eu tenho muita gente me mandando para corrigir. Ah, Verusca, preenchi certo meus objetivos, preenchi certo aqui o caminho para seguir e eu tô dando uma ajuda aí, justamente para fazer com que vocês consigam atingir ainda mais
os seus objetivos. Combinado? Eu te espero lá no grupo. Me marque pra gente poder ver aí bonitinho. E eu faço questão de ajudar o maior número aí de pessoas a atingir o seu melhor. Combinado? Beijo, beijo. Falamos, hein? Tô aguardando você me marcar.